você que acompanha, que curte o nosso canal, seja muito bem-vindo, como sempre, a mais um vídeo. Você que ainda não acompanha, que não segue, se inscreve, aproveita esse tempo aí, se inscreve no nosso canal. Nós estamos sempre querendo trazer um conteúdo de qualidade para você. Ative as notificações, deixe o seu like. Também procure nos acompanhar pelas redes sociais. Participa, deixe o seu comentário. É muito importante a sua participação sempre nos nossos vídeos aqui no YouTube. Hoje vamos falar de arte, vamos falar de cultura. Eu sou o professor José Rodrigues e trago uma dica para você. E a dica de hoje é o poema de Vinícius de Moraes, A Rosa de Hiroshima. Um poema que vai nos ajudar bastante a trabalhar diversas questões do século XX e pode ser usado aí para essa compreensão de uma realidade do século XX, porque ele vai trazer aí uma riqueza de eventos históricos e sociais e de pensamento filosófico nos seus versos, né? Vinícius, ele lança esse poema no ano de 1954. Contudo, Rosa de Hiroshima vai ficar nacionalmente e até internacionalmente famosa com o lançamento de Secos e Molhados. Esse poema vai ser posteriormente musicado, até que em 1973, Ney Matogrosso canta, lançando ao vivo, com seu grupo Secos e Molhados, a música Rosa de Hiroshima, com base no poema de Vinícius de Moraes. E vai se tornar um verdadeiro hino da música popular brasileira. É importante a gente destacar aqui a inspiração da Rosa de Hiroshima. A rosa, aqui faz uma referência à nuvem de poeira, a nuvem lançada pela explosão da bomba, em 1945, no contexto do final da Segunda Guerra Mundial. Com o ataque a Pearl Harbor, os japoneses, atacam essa base norte-americana e os Estados Unidos entram diretamente e definitivamente no conflito da Segunda Guerra. Após o fim da frente na Europa, com a derrota final dos nazistas, a guerra permanece ainda viva no Pacífico, com os aliados, e principalmente os norte-americanos, atacando o Império Japonês. O Império Japonês vai assumir, nesse momento, uma postura de se manter e não se render, mesmo já estando esfacelado e já dado como certa o fim da guerra com a vitória dos aliados. Ele vai resistir, algumas táticas vão ficar, inclusive, famosas, como os kamikaze, pilotos japoneses com aviões carregados de explosivos que se lançavam de maneira suicida sobre navios norte-americanos e de países aliados, como também os suicídios, em vez de se entregar, oficiais japoneses cometiam suicídio à moda dos samurais. Esse tipo de ação vai prolongar a Segunda Guerra, quando os Estados Unidos decidem, de maneira, uma decisão que é tida como polêmica, lançar a nova arma de guerra, até então nunca testada, as bombas nucleares sobre duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. O horror que essas explosões vão gerar vai ser tão forte que vai definir a rendição incondicional do Japão e o fim definitivo do conflito global lá nos anos de 1945. A humanidade observa, pasma, a morte de milhares de civis, crianças, idosos, pessoas comuns, que de maneira desavisada estavam naqueles dias nessas cidades e que foram aniquiladas em um piscar de olhos, uma nova arma que era até então desconhecida da humanidade, mas que vai marcar o imaginário de medo da população a partir de então. Quando Vinícius lança o poema, na década de 50 e 54, nós estamos aí vivendo globalmente um contexto de Guerra Fria. Após o conflito da Segunda Guerra, se cria um conflito velado entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. E uma corrida armamentista com ambos os lados, criando cada vez mais bombas nucleares mais potentes, muito mais potentes que as bombas de Hiroshima e Nagasaki, e criando um sistema de pavor.
uma nova guerra mundial poderia significar o aniquilamento da própria espécie humana, a partir da detonação dessas bombas de poder destrutivo não calculável, né? Não calculável do ponto de vista humano. Então, nós temos aí um momento de Guerra Fria, um pavor, e esse poema de Vinícius, que depois vai virar hino na voz de Ney Matogrosso, vai ser colocado como um hino de paz, né? Denunciando esta anti-rosa, a rosa de Hiroshima, a rosa sem cheiro, sem vida, sem nada, a rosa da destruição, a rosa do aniquilamento. Então, ela é uma anti-rosa, porque a rosa simboliza a vida no seu desabrochar, a natureza vibrante, a cor, a alegria, o amor. E a anti-rosa de Hiroshima significa uma coisa sem vida, cinza, escura, de aniquilação, de morte, de silêncio e devastação. Devastação total. O poema, o que depois vai ser cantado como música nos anos 70, e não obstante essa separação temporal entre o poema inicial e a versão popularmente conhecida na música, né? Você vai ter aí, nessas duas etapas do processo, tanto no poema inicial como na música, um hino que clama pela paz, né? Que clama por uma recordação sempre viva daquele desastre, como uma conclamação aos homens a não repetir aquele ato, né? E isso fica muito claro no início. Não esqueçam a rosa, não esqueçam a destruição causada à barbárie, que essa memória seja viva, não para um sofrimento como que um remorso da humanidade, mas como um alerta de que nós deveríamos estar atentos para manter a paz, de que a guerra mundial não favorece a ninguém. Aliás, nenhuma guerra favorece a ninguém, a não ser a destruição, a morte e aos interesses escuros de alguns que lucram com o sofrimento alheio. Então, ela se torna um hino pela paz, né? Um hino contra a anti-rosa. Não obstante, em momentos difíceis da humanidade, essa música, que é uma visão brasileira sobre um acontecimento de escala mundial, ela vai ser sempre usada para significar a busca por uma humanidade, por uma atenção à vida, pela paz, como denúncia dos horrores da guerra. Em um contexto onde este ano tivemos rumores de guerra mundial, de conflito internacional de grande medida, em um contexto onde grande parte do mundo está hoje passando por pequenos conflitos, guerras extremamente violentas, desde as guerras no Oriente Médio, guerras civis na África, guerras também aqui no nosso Brasil e na América Latina, a grande guerra do tráfico e da violência, seja no Brasil, seja em outros países da América Latina, na América Central, no Caribe. Então, nós temos conflitos não oficiais acontecendo. O poema de Vinícius, A Rosa de Hiroshima, ainda permanece vivo como um canto pela paz. Não esqueçam da morte dos inocentes, não esqueçam do horror da rosa, para que nós possamos aqui construir sempre um mundo onde a flor que perfuma, a flor que ilumina, seja a flor predominante. A flor do perfume do amor contra a flor da morte de Hiroshima. E é muito interessante fazer a análise dessa música, porque nós podemos trabalhar de maneira interdisciplinar várias questões, sejam históricas, geográficas, filosóficas e também sociológicas. Forte abraço, dou a dica aí para procurar tanto o poema, como ouvir a composição da música e fazer também a sua reflexão, deixando aqui os seus comentários. Lembrando sempre que nós fazemos uma análise dessas canções, também partindo de uma interpretação pessoal e social daquilo que é a letra, da grande riqueza que essa letra pode nos trazer. Forte abraço, fique bem, até a próxima.